Boa noite. Desculpa o atraso aí no começo do nosso webinar, a gente estava com alguns problemas técnicos comuns. Tudo bem? Eu sou o Jonas Santiago, sou diretor aqui da TS Tecnologia. A ideia desse webinar é apresentar para vocês um produto que a gente tem, aqui, que é o ATS Homebox. Deixa eu colocar meus fones de ouvido aqui. Então a ideia desse, o que é o ATS Homebox? Então a gente está no meio de uma pandemia, né? Óbvio, todo mundo já sabe, a gente está passando por alguns momentos complicados. E as empresas estão passando por vários momentos complicados. Um dos problemas que as empresas estão enfrentando é referente ao uso de tecnologia, porque teve que mandar todos os colaboradores para casa, para trabalhar em casa. Isso está gerando um sério problema. E vários problemas, e problemas de várias ordens. E alguns problemas são simples de serem resolvidos. Então a ideia aqui, vou mudar aqui a tela para a minha apresentação. Então a ideia é mostrar para vocês como que a gente aqui da TS consegue solucionar esses problemas que provavelmente boa parte das empresas estão passando e de forma simples, né? Às vezes uma mudança simples resolve um problema que está trazendo grande prejuízo para as empresas. Bom, vamos lá. O que acontecia antes de vir essa pandemia, né? Como é que era o panorama das empresas antes de começar essa pandemia toda? As empresas estavam acostumadas, né? Nós estávamos acostumados a conviver dentro das empresas ou da nossa empresa com colegas, com colaboradores nossos que ajudavam a gente nas operações e a gente trabalhava todo mundo junto, todos colaborando, trabalhando, executando suas operações, usando aplicativos comuns a todos, conversando, indo na mesa, tomando um café junto. Então a ideia era sempre essa, a ideia era sempre de colaboração. Então essa colaboração era extremamente importante para que as operações fluíssem, né? Para que tudo funcionasse e todo mundo trabalhava junto. Nós estamos acostumados dentro da empresa a utilizar sistemas, né? Então a gente tem sistemas ERP, CRM, SCM, ECM e outros tipos de sistemas que ajudam a gente, né, a executar o nosso trabalho e nos dão todo o suporte às operações que a gente precisa executar em prol do nosso cliente, do cliente da empresa. A estrutura que a gente usa dentro da empresa, ela foi pensada para nos dar suporte para que a gente consiga executar as operações do dia a dia. E essa estrutura, ela foi testada normalmente pelo pessoal de tecnologia, para que todo mundo trabalhasse de forma colaborativa sem interrupção. A interrupção nas operações de uma empresa é o que pode trazer mais problema para entregar produto e serviço para os clientes. Dentro da empresa também a gente está muito acostumado com uma rede local de alta velocidade. Então a rede local ela funciona em gigabit, em 100 megabits, a gente está acostumado a falar de velocidades altas. E a gente tem por baixo disso tudo, normalmente, uma estrutura de servidores que acomodam todos os aplicativos, os softwares que a gente usa e todos os dados, documentos, e-mails, tudo aquilo que dentro da empresa a gente está acostumado a gerar de informação, acaba sendo guardado, né, e colocado dentro de servidores. E o principal, né, até hoje, as empresas utilizam ainda centrais telefônicas
analógicas, às vezes, mesmo que sejam digitais, são centrais telefônicas que ficam dentro da empresa, que ficam guardadas dentro da empresa. Essas centrais telefônicas ajudam os colaboradores a se comunicar, apesar que hoje existem inúmeras outras formas de comunicação, né? Uma delas é essa que a gente está vendo aqui, tem o Zoom, o Teams da Microsoft, tem o Google Hangout, o Google Meeting agora, e tem outras várias maneiras de comunicação, mas dentro da empresa e para o nosso cliente externo, para a grande maioria dos clientes externos, eles estão acostumados a nos ligar, né? E o número de telefone, por exemplo, é um limitante, né? A central telefônica estando dentro da empresa acaba limitando a mobilidade para muita coisa. Então é preciso, por exemplo, manter uma pessoa para atender um telefone dentro da empresa, por exemplo. E a gente está acostumado também com acesso à internet, porque a gente já está acostumado há muito tempo com serviços feitos pela internet, Receita Federal, para escritórios de contabilidade, por exemplo, tribunais, para os escritórios de advocacia e outros serviços como guardar documentos, compartilhar documentos em nuvem, como Dropbox, OneDrive, Google Drive e outros tantos tipos de drives que existem no mercado. E algumas vezes, né, e algumas empresas começaram um trabalho, algumas muito lento, outras nem começaram e outras já um pouco mais avançado, um trabalho de home office. O trabalho de home office, esse início do trabalho de home office acabou educando um pouco os colaboradores a trabalharem em casa e de forma colaborativa também, né? Então, muitas empresas tiraram um dia para que o colaborador fosse trabalhar em casa e isso acabou educando um pouco alguns colaboradores. Outras empresas não fizeram isso, sempre preferiram o agrupamento das pessoas dentro dos seus locais de trabalho. E algumas outras nem pensaram nessa possibilidade, nem cogitaram essa possibilidade, o que nesse tempo de pandemia acabou dificultando demais essa transição. Nesse tempo de pandemia, se a gente olhar, e aí vai um conceito, né? Sempre quando eu coloco algum tipo de comunicação aqui, eu coloco uma seta vermelha de subida, uma seta azul de descida. Esse conceito de subida e descida, ele existe em qualquer tipo de comunicação, inclusive comunicação de voz, comunicação de telefone. Essa subida e essa descida, mesmo dentro da empresa, numa alta velocidade, a gente quase não enxerga isso, e a gente passa a enxergar isso quando a gente está em casa, né, na nossa internet caseira. Então a gente tem aquele conceito, né, se a gente lê o contrato da contratação, o contrato de internet que a gente fez, né, do pacote de internet, ele tem sempre aquelas palavras que os caras, normalmente as pessoas de TI falam muito, que é o upload e o download. Então você tem 100 megas de download, mas você não tem muito upload. Isso passa desapercebido num ambiente caseiro, porque a maioria das operações de um ambiente caseiro é download. Então, por isso que as operadoras, quando vendem um pacote doméstico, elas vendem um pacote de download muito maior do que um pacote de upload. Tá? E isso passa um pouco despercebido, né, num ambiente caseiro, e às vezes também não dificulta tanto o trabalho do home office quando a empresa está preparada. Mas quando a empresa não está preparada, isso começa a fazer uma grande diferença. Tá? Num ambiente desse que eu desenhei aqui para vocês, só para a gente ilustrar, antes de eu passar para o próximo passo aqui, vamos imaginar, e isso é muito comum, que boa parte da operação da empresa, da estrutura, da infraestrutura da operação da empresa, esteja dentro da empresa e pouco fora da empresa. Hoje as empresas são bem híbridas, então
se contrata serviços de nuvem para algumas coisas, se contratam até softwares de nuvem, para fazer, por exemplo, o software financeiro pode ficar na nuvem, mas os documentos estão dentro da empresa, os e-mails estão na nuvem, mas o ERP e o meu banco de dados, que é o core, né, o que sustenta a minha operação principal fica dentro da empresa. Então, essas coisas, antes da pandemia, antes da gente ter essa obrigação de sair de dentro da empresa, começaram a passar de forma despercebida, né? O que aconteceu, então, com a pandemia? A pandemia acabou nos trazendo uma outra realidade. Essa realidade, que nós já sabemos, foi tirar as pessoas, os colaboradores de dentro da empresa e praticamente obrigá-los a trabalhar num ambiente totalmente diferente do que ele estava acostumado, né? Essa saída, né, do ambiente passou a ser complicada para os colaboradores e para a empresa. Então, complicado em que sentido? A empresa precisou rapidamente se moldar para uma forma de trabalho que ela não estava acostumada. E a empresa, o que é a empresa na visão de fora para dentro e não de dentro para fora? Então a empresa estava acostumada a enxergar a internet de dentro para fora porque os colaboradores tinham um acesso muito rápido a toda a estrutura que dá suporte à operação. Quando a empresa começou, quando os colaboradores saíram todos da empresa e eles tiveram que continuar o seu trabalho acessando a empresa, esse link da empresa passou a ser primordial. Ele passou de uma importância que era já importante, mas ele passou a ser fundamental para toda a operação da empresa. E os colaboradores saindo da empresa e indo para casa, eles passaram a utilizar esse link. E as empresas começaram a se virar de forma totalmente diferente uma das outras. E toda aquela infraestrutura montada para que o colaborador tivesse acesso aos sistemas que dão suporte à operação, toda aquela infraestrutura ficou subutilizada dentro da empresa e todo mundo passou, e todos os colaboradores passaram a utilizar aquele funil de link que a empresa tinha, antes só para se preocupando também no acesso à internet, agora também de fora para dentro. As empresas, por exemplo, que não tinham um firewall de borda, que é essa parede vermelha que a gente normalmente desenha aqui, ela representa um firewall de borda. As empresas que não tinham esse firewall de borda tiveram que se virar, porque para que você tenha alguma segurança de acesso, no acesso às suas operações aqui dentro, é preciso criar o que o usuário normalmente abomina, né, que é o nome de VPN. Quando o cara de TI, né, aquele carinha da TI fala, você vai acessar via VPN, ele já sabe que ele não vai ter a velocidade que ele tem dentro da empresa. Ele acessando de casa via VPN, esse palavrão para o usuário, ele vai saber que a velocidade de acesso dele é muito menor, então ele vai produzir muito menos. Imagina que isso, em alguns casos esporádicos, por exemplo, quando um colaborador tivesse que viajar e tivesse que acessar de um hotel a empresa, os arquivos da empresa via VPN. Quando ele ouvia isso, ele falava, putz, vai ser lento, então todo o meu trabalho vai ser prejudicado de alguma forma. Prejudicado no sentido da velocidade, eu vou perder conexão, e ele vai perder conexão não é por causa da VPN da empresa, ele vai perder por causa, às vezes, do Wi-Fi do escritório, ou de outros problemas que ele não está acostumado a enfrentar e não tem o carinha de TI ali do lado dele para ajudá-lo a solucionar esses tipos de problemas. Essa VPN aqui que a empresa teve que se virar para dar acesso a todos os colaboradores que agora estão fora da empresa, foi
já foi uma grande dificuldade. O telefone, por exemplo, se a empresa tiver uma central telefônica local e não o telefone de nuvem, porque não é uma realidade hoje para a grande maioria das empresas. Telefonia na nuvem, apesar de não ser nova, ou não ser novo o conceito, vídeo WhatsApp, o WhatsApp você consegue fazer uma ligação via WhatsApp, isso é uma telefonia de nuvem de alguma forma, é uma telefonia via IP. Só que o número da empresa ainda é muito importante para os clientes que essa empresa tem e para os clientes que ela quer conseguir. E isso, o número da empresa sendo importante, ela precisa ter esse número, ela precisa ter esse número para que ela consiga ser acessada por esse número de alguma forma. E muitas empresas fazem atendimento via esse número e tudo mais. E tendo essa central telefônica local, localizado dentro da empresa, sem ninguém poder trabalhar dentro da empresa, é um problema muito sério. Então, quem é que vai atender a esse telefone? Algumas operadoras conseguiram, junto à empresa, fazer chegar em algumas alternativas que resolveram alguns problemas, mas sempre muito alternativa que não chegou a ser a alternativa para o modelo novo de trabalho da empresa. Tá? Muitas empresas passaram a ter não só os prejuízos inerentes à economia externa, mas também prejuízos pela reflexão da sua operação. Então, a sua operação passou a causar também prejuízo para a empresa. Tá? E quais são esses problemas? E aí é um outro problema, né? Qual o problema do colaborador na casa dele? Quando ele mudou o ambiente de trabalho dele para a casa dele, ele passou a ter inúmeros outros problemas que ele não esperava. A nossa casa, né, a nossa internet, hoje a internet ela é tão importante quanto qualquer, qualquer outro serviço prioritário, né, por exemplo, como água, como luz. Né? A internet ela passou a ser um, um serviço extremamente necessário para a nossa vida, para a comunicação e tudo mais. Só que é o seguinte, a internet da nossa casa é muito diferente da internet que foi montada e toda a infraestrutura que foi montada dentro do escritório. Então, o colaborador que está trabalhando em casa hoje, ele trabalha é, ele trabalha competindo, ele trabalha dividindo a conexão de internet dele com os seus filhos, jogando videogame, com os vários aparelhos de celular, acessando os smartphones, acessando a internet de várias maneiras, pessoas assistindo vídeos, as TVs usando Netflix, usando o Amazon Prime e outros tipos de serviços de streaming que acabam todos eles se afunilando num aparelhinho de Wi-Fi que o colaborador tem na casa e competindo com uma internet que não foi preparada para funcionar na operação do trabalho da empresa. Então, essa ideia do colaborador ir para casa causou um problema para o colaborador também, além do confinamento, da falta, muitas vezes, da falta de lugar adequado para trabalhar, competindo com a escola dos filhos e tudo mais. Você tem um problema técnico aqui muito importante que acaba atrapalhando a operação do que o colaborador quer executar. Lembra que normalmente os sistemas que estão dentro da empresa, então os documentos que estão dentro da empresa, e você ainda usando a VPN, competindo com os outros colaboradores que estão em casa e estão chegando pelo mesmo funil da empresa, o seu funil lá da sua casa, o funil da internet da sua casa, tem outros vários problemas. Como eu falei no começo, as operadoras que vendem um plano doméstico, elas vendem normalmente um download alto e um upload baixo.
Quando você está assistindo um streaming na sua Smart TV, ou quando você está assistindo um vídeo nos seus devices, no seu tablet ou no seu celular, ou mesmo jogando videogame, o que você está fazendo é fazendo o download. Só que você, colaborador, que precisa acessar a empresa, você está usando o upload da sua internet. E a gente sabe que os uploads, como a maioria da operação doméstica usa download, a operadora, quando vende o plano de dados, né, quando vende o plano de internet, até por uma questão de marketing, ela faz com que, ela vende a ideia de que o upload chega a 300 megabits por segundo. Se você olhar no contrato, ler nas entrelinhas, a garantia não é bem essa, né? A garantia de entrega real ela em algumas operadoras chega a 10%, outras chegam a 20% ou 30%. Mas o download, isso de download, né? Então eu estou vendendo 20 megabits para você, mas eu vou entregar, eu posso até te entregar 12 megabits, porque é 10% da capacidade. E você não pode reclamar, porque a sua internet, a internet da Vivo, da NET ou de qualquer outra operadora caseira, né, doméstica, é uma internet compartilhada. Então, na sua rua ou no seu condomínio, você está compartilhando a sua internet com outras várias pessoas. Isso é um problema seríssimo. Isso, a gente falando de download. Do upload é pior ainda, porque no contrato, algumas operadoras chegam a oferecer 10% da quantidade de download. Então, se eu te entrego 120 mega, eu posso te entregar até 12 mega de upload. Se eu te entrego 50, eu posso te entregar 5. E além disso, eu não garanto que eu vou te entregar tudo isso. Eu vou te entregar um pouquinho menos, porque você está compartilhando com outras casas, né, com outros domicílios. Isso tudo na nossa parafernália de devices em casa não faz muita diferença. Agora, faz diferença quando você tem que conectar via VPN numa empresa, na sua empresa, e precisa do seu upload funcionando e rápido e com uma velocidade boa. Velocidade, uma outra coisa que a gente normalmente não vê, né, é que velocidade não é tudo numa internet, numa conexão de internet. A qualidade também é. Tá? Então tem até uma dica para vocês. Então, se vocês quiserem testar a internet de vocês, se ela está boa ou se ela está ruim para trabalhar, tem um aplicativo chamado Simet com S, S-I-M-E-T. Esse é um aplicativo da Anatel e ele é independente de operadora. Então ele vai descobrir qual é a sua operadora. Isso você pode colocar esse aplicativo no celular e você pode testar a sua internet. E aí você vai ver que a velocidade é só um tipo de teste. Ele faz 2 tipos de teste de velocidade. Aí ele faz teste de jitter, né, que é um outro tipo de teste, né, um teste de latência, porque latência é importante quando você, por exemplo, está usando voz via internet ou quando você está usando o upload da sua internet. E ele vai fazer um outro tipo de teste que é o perda de pacotes. Né? Então a internet é feita de pacotes, não vou entrar tecnicamente no mérito, mas a perda de pacotes, se ela estiver muito alta, você está com baixa qualidade de internet. Então não adianta você ter 120 mega de internet com uma perda de pacotes muito alta. Então você vai ter problema, em usar o Zoom, por exemplo, para comunicar com os outros colaboradores, para trabalhar com os outros colaboradores. Você vai ter problema de usar o Teams da Microsoft, o Google Hangout, o Google Meeting. Você vai ter todos esses problemas se a perda de pacote estiver muito alta. Isso você pode conversar com a sua operadora para melhorar o máximo possível. Né? E não é uma tarefa muito agradável fazer isso, mas você pode fazer. Tá? Então, esses são os problemas que normalmente os usuários têm sentado na casa deles.
tá? E provavelmente quem está vendo aqui, quem está assistindo, já provavelmente já passou por algum tipo de problema desse. E e aí é o motivo do nosso webinar, o que é o ATS Homebox, né? Então, a ATS é uma empresa que já está no mercado há 20 anos, a gente tem uma gama de produtos, tá? E, e a gente tem uma gama de produtos e um deles é esse ATS Homebox. Tá? O que significa o ATS Homebox? O que a gente faz? A gente juntou alguns produtos que nós temos no nosso portfólio da ATS e a gente criou esse produto chamado ATS Homebox. A gente já tem vários escritórios, várias empresas dentro da nuvem. A gente tem um data center próprio, onde a gente leva a empresa, a gente faz um projeto, obviamente, e leva o escritório para a nuvem e as operações do escritório começam a funcionar em nuvem. No nosso projeto, a gente faz um projeto mais elaborado, onde a gente especifica a segurança, o firewall, a gente coloca os links, faz balanceamento de link, porque quando você vai para a nuvem, os links passam a ser fundamental na operação na operação da sua empresa, porque se os seus sistemas estão em nuvem, esse é o caso, né, a gente retirar toda a infraestrutura que você tem dentro do seu prédio, da sua empresa, a gente passa a levar essa infraestrutura para um ambiente de nuvem. E aí, esses links passam a ser extremamente importantes para que as operações funcionem. Porque se você não. Qualquer falha desse link aqui passa a ser uma falha da operação, passa a comprometer a operação. Então, o ATS Homebox, ele essa levada para a nuvem, tá? A ATS TI, o que a gente faz? A ATS TI, na verdade, é um conjunto de serviços de suporte técnico que a gente tem dentro da ATS. O que é o ATS TI? A quem nós vamos atender? E aí nós criamos aqui especificamente um tipo de atendimento para o usuário que fica em casa. Então a gente vai dar o suporte ao usuário para que ele consiga melhorar essa conexão dele, para que ele consiga, uma vez que a gente leva esses sistemas aqui para a nuvem, para a nossa nuvem, ele tenha o acesso a esses sistemas de forma muito mais viável, muito mais tranquila e com menos problemas locais que ele possa ter na casa dele, que são todos esses que eu já falei. O ATS.doc é um sistema de gestão de documento. As empresas normalmente usam um file server, né, em inglês, ou um servidor de arquivos, onde tem lá a estrutura de pastas e todos gravam lá na sua estrutura de pasta ou na estrutura de pasta do cliente. O ATS.doc é um drive corporativo com inteligente, né, um repositório inteligente corporativo que fica também na nuvem privada do usuário. Então, a nuvem privada que eu digo é a infraestrutura privada de serviços privados que só atende a essa empresa. Então, assim, diferente de um Azure, diferente de um AWS, por exemplo, a ideia do ATS Homebox é que a estrutura da empresa venha para a nossa nuvem, né, para o nosso data center, de forma privada. Então você vai ter uma extensão da sua rede local aqui na nuvem. Isso te dá total possibilidade de mobilidade. Então a ideia é que você não precise fazer VPN aqui, nem precise fazer VPN aqui. Através de uma conexão segura para cá, você consiga acessar de qualquer lugar e trabalhar em qualquer lugar. E a gente faz um trabalho de otimização desses aplicativos aqui, por exemplo, substituindo o seu servidor de arquivos pelo ATS.doc, para que você tenha acesso muito mais rápido aos arquivos, para que você e de forma gerenciada, tá?
O ATS.VoIP não tem muito segredo, é pegar a sua central telefônica que ficava guardada aqui dentro da empresa, aqui dentro da nuvem. Então, você ter a sua central telefônica na nuvem. Isso te possibilita inúmeras configurações, né? O usuário final, muitas empresas já usam esse tipo de tecnologia, que é a voz sobre IP, né? Quando a gente fala VoIP, é o acrônimo de voz sobre IP. Muita gente já usa esse tipo de tecnologia e atende os seus clientes de qualquer lugar. Então, você pode ter alguém para atender a central telefônica ou um DDR, né, que é um número direto, um número de discagem direta para o colaborador, como se alguém estivesse ligando direto no ramal dele, né, uma discagem direta ramal, também com o VoIP. Então, o cliente não precisa saber se o colaborador está em casa ou se ele está em qualquer outro lugar. O VoIP ele funciona ou com um aparelho de IP, né, um aparelho IP, ou com um software, um aplicativo. Então ele pode funcionar com um aplicativo de celular e pode ser atendido diretamente no celular, ou ele pode ser atendido diretamente no computador. As vantagens de você ter uma central telefônica na nuvem, direto na nuvem, é que você tem muito mais controle sobre essa central telefônica. Você tem relatórios de ligação, você pode associar as ligações a clientes, caso você seja, por exemplo, vou dar um exemplo, um escritório de advocacia e você quer tarifar algum tipo de ligação, ou se você quer realmente somente levantar o custo operacional de uma área e saber quanto se está gastando de ligações e tudo mais, apesar de que a ligação de VoIP ela tende a ser mais barata até do que uma ligação de uma operadora comum e de uma central telefônica, que coloca uma central telefônica. Então a ideia aqui, a ideia final, né, que é o ATS Homebox, é fazer com que, até mesmo durante a pandemia, a gente consiga otimizar esse tipo de operação que muitas empresas hoje, muitos escritórios estão sofrendo, né? Sofrendo por ter os seus colaboradores em casa e ter que fazê-los acessar de forma remota, sem a TI ou o pessoal da TI ainda não está muito preparado para fazer esse tipo de atendimento em casa dos usuários. Então a ideia é a gente criar um setup, né, onde a gente consiga fazer com que as operações da empresa não sofram com problemas tecnológicos. E é isso, pessoal. Então, a ideia principal era essa. A ideia da nossa live aqui era essa. Eu vou ver se a gente consegue receber as perguntas de vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas, tem aí os comentários, e aí eu vou responder aqui essas perguntas. Tem uma pergunta aqui que é: qual o prazo para levar um escritório desse para a nuvem? Sim, depende, né? Sempre depende. A ideia do ATS Homebox é justamente fazer com que seja o mais rápido possível. Se tiver uma única aplicação, no máximo em uma semana a gente consegue fazer com que as operações fluam para a nuvem, comecem a funcionar na nuvem. Tem uma outra pergunta que é se a TES tem um estudo comparativo de custos entre operação local e nuvem. A gente tem algumas, a gente tem alguns
alguns estudos comparativos sim, e o valor, quando você tem uma infraestrutura já há muito tempo, né, colocada no escritório, o valor acaba se amortizando, né, ele vai decaindo. Agora, o serviço de nuvem por mês, ele com o tempo ele vai diminuindo o custo operacional. Então, atendimento, o atendimento às operações acabam no tempo ficando mais barato. Tá? Então essa é a ideia. A gente tem alguns estudos sim, e aí eu precisaria abrir aqui para vocês. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, acho que vocês podem deixar essas perguntas aí, e aí eu vou responder as perguntas assim que todas as perguntas quando chegarem. Se vocês puderem deixar os contatos, de alguma forma eu consigo responder, ou se vocês fizerem perguntas aqui nos comentários, né, depois eu consigo respondê-las todas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do, do, do webinar. Tá? Se vocês tiverem interesse, mesmo interesse acadêmico, em entender mais sobre como funciona, eu terei um imenso prazer em responder para vocês. Tá? Boa noite para vocês e agradeço aí o prestígio de ter vocês aqui.